Essa é a recompensa de maio do Catarse Escolha o Tema Político 2, o Federal Reserve. Então primeiro eu vou fazer uma tradução, já que esse é um assunto econômico, do qual eu não tenho domínio total. A economia está atrelada a vários fatores, geopolítica, poder e um monte de coisa. Então, eu vou tratar do aspecto puramente econômico, que alegadamente o Federal Reserve é responsável. Depois eu vou intercalar com outras perspectivas sobre o Federal Reserve como entidade política dentro da geopolítica. Então, faça sua doação Pix, assine o canal, tem 2 opções de assinatura, verifique. Sua participação e colaboração financeira é importante, se isso importa para ti. O canal. The role played by the Federal Reserve, O papel desempenhado pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, also known as Fed, is what makes também conhecido como Fed, que foi posto em prática em 1913 no ato do Federal Reserve Act de 1913, pelo presidente Woodrow Wilson. Antes disso, os Estados Unidos havia tido outros bancos centrais que fecharam, por diversas outras razões. Especula-se as razões também e os porquês. Vamos tratar do Fed por enquanto. things controversial. In E essas coisas há controvérsias em torno dessas coisas. theory, the Fed is independent and Em teoria, o Fed é independente. Note que no Brasil eles também usam essa expressão, independência. O Federal Reserve, 20% das ações dele são dos Estados Unidos é dono, as outras ações pertencem a bancos privados. Basicamente, o Federal Reserve e todos os bancos centrais são. No Brasil, o status é diferente, que aí entra a geopolítica, então vou me concentrar no Fed. É um consórcio cooperativo, um cartel de bancos associados, que são donos de ações dentro do banco, Fed. its main goal is to promote maximum employment, stable Seu principal objetivo é promover máximo emprego, prices, estabilizar preços and manage long-term interest rates in the e manejar juros a longo prazo. United States. But in extraordinary cases, such as Mas em casos extraordinários, como the relief packages, the Fed also os pacotes de alívio, esses da época do coronavírus que ele está falando, functions as a buyer, buying most of the government bonds issued. e o Fed compra os bonds, que seriam eu não sei se equivale no Brasil, as ações do governo. Então o Fed é o principal comprador das próprias ações do governo. Como o governo empurra o dinheiro do alívio do coronavírus do nada, do ar. É o artigo do Business aqui. Uma vez sendo ideias fringe de fronteiras, né? Ideias de... procura aí equivalente em português. Na teoria econômica, agora estão próximas de serem uma política oficial, enquanto o governo compra, enquanto a habilidade do governo tomar, né, fazer empréstimos aumenta, e o Federal Reserve sinaliza que ele pode comprar dívida ilimitada. Então o Federal Reserve ele compra os títulos de dívida do governo americano, divide aquilo em 1000 pedaços e revende. Isso pode gerar crise. Existem várias teorias em torno disso. In the first corona relief package during Donald Trump's presidency, the Fed signaled Durante o primeiro pacote de alívio contra o corona, durante a presidência do presidente Donald Trump, its willingness to essentially buy an unlimited amount of o Federal Reserve se determinou a comprar um número indeterminado de títulos de dívida do governo. government debt. The Fed is not allowed to buy bonds directly from the government. O Fed não é permitido comprar títulos de dívida diretamente do governo. It needs to buy on what is called open market operations. Precisa comprar naquilo que é conhecido como operações de de mercado aberto. It can be bought from the so-called primary dealers. Pode comprar daquilo que é chamado de negociantes primários. Tá?
This includes the big banks and brokers like Isso inclui os grandes bancos e as seguradoras, e aqui estão a lista deles, por exemplo. JP Morgan, Goldman Sachs, JP Morgan, Goldman Sachs. and others. For example, outros. once the Fed buys the equivalent of $1 trillion Por exemplo, uma vez que o Fed compra o equivalente de $1 trilhão in bonds from these em institutions, títulos dessas instituições, it injects the same amount of money into the bank reserves, injeta a mesma quantidade de dinheiro nas reservas do banco, facilitates lending, and increases the facilita empréstimos e aumenta money supply and circulation. o suprimento de dinheiro em circulação, que gera inflação, porque é uma relação de commodity. No caso do dinheiro, quanto mais, por exemplo assim, quanto mais batata tiver no mercado, menos a batata vai valer. A mesma coisa funciona com o dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver no mercado, menos ele vale. Aí é diferente o problema que causa, né? Aí isso chama-se inflação. It's direct money being injected into the economy. Esse dinheiro é diretamente injetado na economia. Money that didn't exist until the Fed bought the bonds. Dinheiro que não existia até o Fed comprar os títulos. Moreover, the Fed is no ordinary bondholder. Ainda mais, o Fed não é um segurador de títulos qualquer. By law, it has to pay its profits to the Treasury. Por lei, tem que pagar os seus lucros para o Tesouro. At the end of the day, when the Treasury pays interest on No fim do dia, quando o Tesouro paga o juro sobre o título, bonds, this money generated by bonds that becomes a profit esse dinheiro que é gerado pelos títulos que se tornam lucros goes back to the government. vai de volta para o governo. Não é nem um pouco confuso, né? At the same time that the Fed acts on open market operations, Ao mesmo tempo que o Fed age nas operações de mercado aberto. it also cuts its benchmark interest rate, reducing the cost of borrowing. Também corta os juros de empréstimo, reduzindo o custo de empréstimo. When businesses and people borrow more, Quando pessoas e negócios fazem mais empréstimos, it also increases the amount of money in circulation. também aumenta o número de dinheiro em circulação. For the critics, these measures to stimulate the economy Para os críticos, essas medidas para estimular a economia are just loopholes in the system, são apenas buracos no sistema. an unofficial way of an endless supply of money. Um sistema ineficiente de um suprimento infinito de dinheiro, Without actually printing it, there sem necessariamente imprimir dinheiro. is risk to long-term stability and can Há riscos para longa estabilidade, lead to inflation, devaluation que pode liderar a inflação, desvalorização da moeda of the dollar, and eventually collapse of the economy. e, eventualmente, o colapso da economia. But is the Fed overstimulating the economy with open market operation? Mas está o Fed desestimulando a economia com operações de mercado aberto, que são essas descritas? To understand the situation, it's possible to look into the Fed's balance sheet, Para entender a situação, vamos olhar para a folha de balanço do Fed, which consists of assets, like bonds, and liabilities, o que consiste de assets, de títulos e liabilities, porque isso aí às vezes tem uma linguagem diferente nos Estados Unidos e outra aqui, né? Liability seria o quê? Eu não sei, vou continuar chamando de liability, porque eu não sei o equivalente do Brasil. Isso. owned by the bank. The total amount went from $4.1 trillion 4.1 trillion, 4,1 trilhões durante a pandemia. in the last week of February 2020 Na última semana de fevereiro de 2020, to 7.5 trillion in the to 7,5 trilhões no final de março de 2021, first week of February 2021. ano depois. Not all of these are government bonds, but Nem todos esses são títulos do governo. this number gives us an idea of how much the Fed has been acting during this crisis. Isso nos dá uma ideia o quanto o Fed tem agido durante essa crise. Então,
eu estou traduzindo um repórter da ação do Fed na atualidade. Porque tu pode ler a história dele, mas é importante saber. É uma escolha minha, porque eu posso falar de qualquer coisa sobre o Fed. O Fed, ou não. Tem muitas perspectivas em torno disso. Como isso é um resumê, eu estou fazendo uma tradução das operações do Fed. Since the dollar is fiat money, there Desde que o dólar é fiat money, ou seja, dinheiro que não tem lastro por nada, desde que o Nixon destruiu o lastro do ouro, então é um dinheiro feito baseado solamente na fé do crédito americano. E o Fed controla o fluxo desse dinheiro. are no limits to issue debt, and also no Não há limites para a publicação da dívida, não há limites para a dívida. limits for the Fed to act and buy the bonds, supplying the Não há limite para o Fed comprar os títulos government with more money. e suprir o governo com mais dinheiro. É uma máquina de dinheiro. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Porque o dinheiro deles, eles são... O dólar é a commodity internacional do dinheiro. Então, se tu instalar o Gold Standard, os Estados Unidos se tornariam como qualquer outro país do mundo. Sendo que o nosso standard é o dólar. O nosso standard do dólar equivaleria ao standard do ouro para eles. Então eles têm um suprimento ilimitado de dinheiro. Faz parte do setup americano. Tá? And more dollars available can also affect its value. Mais dinheiro disponível pode afetar o seu valor, como eu disse. If the United States had a currency backed by something, the Se os Estados Unidos tivessem uma moeda que fosse lastrada por algo, Fed would not be able to expand the money supply to such an excessive o Federal Reserve não poderia gastar o dinheiro nesse excesso. amount. For example, if the Fed tried to do that while on the gold standard, Por exemplo, se o Fed fosse fazer isso diante com dinheiro lastrado pelo ouro, it would cause the dollar value to fall due to oversupply, faria com que o dólar caísse devido a supersuprimento, compared to its gold parity and compromise the basis of the system. comparado com a paridade do ouro, levando ao colapso do sistema. For the pessimists, this is putting us on a trajectory of crisis, and Para os pessimistas, isso tem nos posto numa trajetória de crise, collapse is inevitable. e o colapso é inevitável. So again, in a nutshell, this is how the cycle of collapse would work. Então, em resumo, é assim que o ciclo do colapso funcionaria. Everything starts with the currency backed by a physical asset. Tudo inicia-se com a moeda sendo lastrada por uma coisa física, um valor físico, como o ouro. In the dollar case, until 1973, No caso do dólar, it was gold. até 1973 era ouro. Lembrando que antes do Federal Reserve era prata. Tinham outros bancos nacionais americanos. Aí tem outros assuntos em torno disso também, mas vamos nos ater a isso aqui. The precious mineral gave value to currency and created a level of confidence that O metal precioso dava lastro ao dólar e dava um nível de confiança led to the expansion of commerce and credit. que levava à expansão do comércio e do crédito. But with the currency attached to gold, there is a limit on how much credit is Mas com a moeda atrelada ao ouro, há um limite ao número de crédito possible to generate. que pode ser gerado. Plus, the system is affected by the amount of gold mined in the world and E mais ainda, o sistema é afetado pelo número de ouro minerado no mundo. Aí tem teorias em torno do ouro, que tem mais ouro do que na verdade parece ter, que tem um controle, um cartel do ouro. Esse é outro assunto. very exposed to speculation, as the country needs to always keep currency value in parity with Porque o país tem que estar sempre mantendo o valor da moeda em paridade, o que leva à corrida de ouro e the coisas. gold reserves. This E reservas de ouro. limitation led to the idea that gold backing the dollar was not beneficial. Isso levou à ideia de que o ouro, sendo o laço do dólar, não era beneficiário. The country then leaves the system. The fiat model comes in through a decree. Então vem o sistema de fiat money por decreto. Remember what fiat means. What follows is euphoria. Lembra o que fiat significa? O que se segue é euforia. The system is flooded with liquidity.
O sistema é inundado com liquidez. Stimulus packages, increasing spending in many areas, Pacotes de estímulo aumentam o consumo em muitas áreas, increase in trade. This leads que aumenta o comércio. to abuse. Government starts Isso leva ao abuso. O governo começa spending more than it should and a gastar mais do que deveria. monetizes even more of it. O governo começa a gastar mais do que gera. Claro, porque o banco vai lá e imprime para ele. O banco empresta, cobra juros em cima e começa a putaria. Its debts to fund its obligations. E aí o governo se alarga, precisa de mais dinheiro para continuar os seus projetos, sejam eles qual forem, e ele vai lá e vai lá e pede empréstimo o banco. Slowly, the economic growth starts to decline Devagar, o crescimento econômico começa a declinar and confidence starts to fade. e a confiança começa a colapsar. Inflation begins rising. A inflação começa a crescer, All confidence is lost. toda a confiança se perde, Hyperinflation follows and the hiperinflação se segue, economy collapses. a economia colapsa. A new government creates a new system with a Um novo governo cria um novo sistema, new currency backed by a por uma nova moeda lastrada por physical asset. um asset físico. Então no Brasil nós vimos esses ciclos, né? Tu pode comparar com eles. Então essa é a história do ciclo do dinheiro em relação ao Fed. The cycle begins anew. Critics believe we are at a stage where the government is starting to lose its confidence. Os críticos começam a dizer que nós estamos num estágio onde o governo começa a perder a confiança. Então esse é o sistema do Fed na atualidade. Aí tem a teoria que o Fed, aí isso é enorme, isso, enorme. Tem uma teoria que diz que o Fed, o tom é pejorativo, mas tem que se investigar, tem que se tratar isso com cuidado. O Federal Reserve veio uma tentativa desses bancos e cartéis estabelecerem um banco central para controlar planos de governo global. Em parte isso é verdade, eu vou meter isso aqui porque aquilo é muito, espalha para muito lado. Inflation inevitably will start to rise and be A inflação vai inevitavelmente crescer, followed by hyperinflation and seguido por hiperinflação. collapse. But is there any truth behind this pessimist view? Mas tem alguma verdade por trás dessa visão pessimista? Well, there isn't a consensus, but it's Bem, não há um consenso, viu? É complicado isso, né? Não há um consenso. fair to say that the majority of economists would disagree with the forecast. Podemos dizer que a maioria dos economistas poderiam discordar com essa previsão. One of the most critical of these views is Nobel Prize Um dos mais críticos dessa visão é o ganhador do Nobel, laureate and New York Times columnist e o colunista do New York Times, Paul Krugman, Paul Krugman, as proof that pessimism is unfounded. e provando que pessimismo não é achado. Aí tem oposições, eu já vi oposições a ele, há uma disputa entre economistas, e até que todos nós de fato estudemos economia concretamente falando, nós não vamos poder se meter nessa conversa, porque isso aqui é basicamente o que tu acha do programa, de como a NASA está construindo seu próximo foguete. Tu não pode achar nada, porque tu não sabe bosta nenhuma de foguete. Então, para evitar conversas de afetação, que geralmente é como o brasileiro gosta de discutir as coisas, eu não vou fingir que sei para te poder também fingir para outro que sabe. Então, por isso eu estou lendo aqui um report que eu acho justo. E a disputa entre Paul Krugman e outros caras que têm outras perspectivas, eu não posso acertar sobre isso. Acertar não como contrário de errar, mas como afirmação, asserting. Eu não posso afirmar isso. Eu fiz uma tradução direta do inglês. Eu não posso acertar isso. Asserting, né? Afirmar isso, porque eu não estudei isso profundamente. Como é que se conclui que se sabe algo? Agora eu sei tudo sobre isso. Nesse contexto econômico é mais complexo e demorado. Até aqueles que dizem que sabem não sabem. É um jogo de mistério. Só quem está lá dentro do sistema econômico do banco que sabe. Então o Fed opera desta forma. Existem várias teorias em torno disso. Isso aqui é um exemplo como o cara o assinante simplesmente disse Federal Reserve, ele não especificou nada sobre Federal. Eu poderia falar das pedras
foram usados para construir o prédio do Federal Reserve. Então eu escolhi falar das operações atuais do Federal Reserve, porque o resto aí entra no aspecto da história do Federal Reserve, que entra num conjunto de perspectivas que vai exceder demais a proposta da recompensa, porque o importante é tu tendo uma base do que eles fazem lá, tu tem uma base do que o teu governo faz aqui. Mas aí o setup geopolítico é diferente, então já vai entrar numa área de geopolítica. Essa basicamente é a ação do governo do Federal Reserve. Como a moeda americana é o lastro, é uma commodity da qual todos tendem a usar, eles têm a habilidade de ter uma moeda lastrada por nada. Então a nossa moeda, a moeda é lastrada, e ela gera um déficit, e esse déficit é porque a moeda é a commodity. Os Estados Unidos é o único país do mundo com essa estrutura, então não é comparável com o Brasil nesse sentido. Então, essa foi a recompensa do Federal Reserve de abril, Catarse Escolha Política, número 2. Verifique o link, talvez te interesse. Talvez também tenha escolhas. Participe, assine por mês, é importante. Não custa, mas ajuda o canal. Esse canal tem as melhores recompensas de qualquer canal político desse nicho, que nem tem, na verdade, é um dos poucos canais que faz esse tipo de coisa. Tem doações Pix, os links estão aí na tela, na descrição. Apoia-se, é isso aí.